braço dela, a mão dela colocada aqui na minha coxa. Se você quiser botar um travesseiro, põe um travesseiro. O importante é que o cotovelo fique em uma leve flexão. Ele não pode estar todo estendido. Eu tenho aqui a interlinha articular do cotovelo. Então, obviamente, se eu pegar da metade da interlinha para lá, eu tenho um território do rádio. Se eu pegar da metade da interlinha para cá, eu tenho um território da ulna. Perfeito? Como isso aqui é face anterior, né? Um deslizamento antero-posterior ele tem que vir nesse sentido, de anterior para posterior. Então tem que empurrar para a maca. Então basta você fazer isso, ó. Vem no meio do cotovelo. Puxa esse tecido mole, ó. Afasta esse tecido mole e cai aqui, ó. Na ulna. Você fazendo uma pressão? Eu tô puxando esse tecido, porque se eu só botar meu polegar aqui, eu tô em cima de uma camada muscular muito grande. Se eu apertar, vai doer. Então, ó, eu pressiono e deslizo, para que o músculo fique mais isolado e eu encontre aqui mais uma pontinha óssea. Então, aqui eu coloquei meu polegar. Polegar sobre polegar. E agora eu empurro para baixo. Para baixo. Isso é um AP da ulna. Tudo bem? Gostoso? Tranquilo? Isso que eu imagino. Lembra uma coisa, ó, que são as coisas mais, os detalhes mais importantes. Primeira coisa, não é para fazer isso. Não é o dedo que movimenta. Tá aqui, ó, o movimento tem lá de cima do meu tronco, ó, é lá do meu ombro, ó. Ó o meu cotovelo esticando, ó o meu ombro movimentando. Então não é movimento do dedo, isso é machucar o paciente e você. Então, ó, lá de cima. Outra, essa é uma região muito sensível. Então, se incomodar, ajusta mais a pegada. Ou então, uma coisa que a gente usa muito em terapia manual aqui é o quê? Sabe aquelas esponjas de cozinha? Tem um lado amarelo, um lado verde. Tem uma esponja que você compra só o lado amarelo, que é só a parte amarela. Eu corto no meio, então a gente pode usar a esponja entre o seu dedo e o contato da pele do paciente. Ou uma toalha. O dedo da Joyce, Aqui na metade. Vou fazer o contrário agora, ó. Vou deslizar para lá, polegar sobre polegar e vou apertar para baixo. Isso aqui vai ser um AP do rádio. Olha que interessante. Essas técnicas aqui são técnicas de avaliação por enquanto. Eu quero avaliar e saber se após a mobilização de 30 segundos da ulna e a mobilização de 30 segundos do rádio, se a amplitude de movimento melhorou, se um teste isométrico que era positivo ficou menos incômodo. Porque aí, se eu tiver um aceno positivo, é sinal de que terapia manual vai ajudar esse paciente. O que mais importa pra gente, para saber se a gente vai ou não usar terapia manual, é a resposta pós-teste. Se a resposta terapêutica é positiva, caramba, cara, olha isso aqui, ó, você fazia o teste comigo, nossa, já doía quando começava a fazer força, agora eu tenho que fazer mais força para doer. Após a terapia manual, ótimo, vamos usar a terapia manual. O arco do movimento, ele não tem bloqueio nenhum. Ah, então a terapia manual não vai ajudar. Não, às vezes vai. Ele não tem bloqueio para prono, supino, flexo, flexão, extensão, mas tem dor para fazer movimento. Eu testo a terapia manual porque ela pode ser sim positiva para esse caso. Aqui a gente tem uma região onde cada microalinhamento desse interfere nas funções desses tendões. Então a gente tem muita comprovação de terapia manual mesmo para dores tendinhas no cotovelo, no punho. Então não só pensar no o AP da ulna, foi considerada a melhor técnica de tratamento para aliviar a dor para pacientes com epicondilite medial. E o AP do rádio foi considerada a melhor técnica para alívio de sintoma em pacientes com epicondilite lateral, permitindo, inclusive, o melhor exercício. Ou seja, o cara que eu queria fazer com ele um exercício qualquer, incomodava, doía, vinha aqui antes, fiz terapia manual, o cara vai para o exercício e já consegue fazer melhor esse exercício. Então, ó, deslizamento antero-posterior da ulna, mobilização 3 vezes de 1 minuto, mobilização do rádio, também antero-posterior, 3 vezes de 1 minuto para tratar. Então, ó, no meio, isolou, entrou, polegar sobre polegar, mobilizou, isolou, polegar sobre polegar, mobilização, AP. Agora, para deixar claro para vocês uma coisa, o AP da ulna, excelente para dores mediais. O AP do rádio, excelente para dores laterais. Os dois ajudam na flexão, porém, ajudam principalmente para extensão.
são mais úteis para extensão do que para flexão. Então, para aquele paciente com dificuldade de estender o cotovelo, AP dos dois. Por último, o AP do rádio, em especial, também é a melhor técnica para ganho de supinação. Porque quando a gente vai se supinar, o movimento da cabeça do rádio é justamente de ir nesse sentido, mover nesse sentido. Então, quando eu quero trabalhar, por exemplo, o ganho de supinação, ó, eu venho aqui, utilizo o AP sobre o rádio, e imediatamente eu venho aqui, ó, e forço e vou dando mais estímulo para a supinação. Supinação, e ela é melhor para extensão do que para flexão. Tá? Sempre que eu pensar em flexão ou extensão, a una vai ser melhor. Sempre que eu pensar em pronação ou supinação, o rádio vai ser melhor. Pensando em dores laterais, AP no rádio. Pensando em dores mediais, o AP da una. Para o ganho de extensão, será que eu consigo fazer o AP do rádio e da una ao mesmo tempo? Simultaneamente? Consigo. Eu consigo da seguinte maneira. Deixa eu pegar só para vocês verem, que eu mantenho isso. Quero ganhar extensão, vamos lembrar. Eu venho nessa interlinha articular e um dedo abaixo da interlinha, eu vou entrar com a minha mão aqui, ó. Ou seja, eu saí da interlinha e desci um dedo para baixo, ó, envolvendo aqui, ó, com essa região entre meu polegar e o indicador. A partir desse momento, eu preciso agora esticar meu cotovelo. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Eu estou aqui, eu estendo meu cotovelo. Porque agora eu vou ter força lá em cima para fazer simultaneamente um AP de rádio e una. E o melhor de tudo, como o AP de rádio e una é típico para ganho de extensão, mobilizo, 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 empurro. Mobilizo, 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 empurro. Deu para entender? Então, as três primeiras técnicas para vocês. E de una. Esse para ganho de extensão. Esses dois. Ganho de... A flexão do cotovelo é o PA da una. A melhor maneira de ganhar a flexão do cotovelo é o PA da una. Então, agora eu venho no olecrano e desço um pouco mais. Quando eu desço um pouco mais, ó, é aqui que a minha mão vai entrar. Então, vamos supor que ela não tenha toda a amplitude para flexão. Eu posso agora colocar um travesseirinho aqui, uma almofada, da onde ela consegue mais ou menos ir. Relaxa um pouquinho aqui, Flávio, pode ficar tranquilo, tá? Então, vamos supor que ela vem até aqui. Não vai mais do que isso. Peguei o olecrano, desci um dedo e, ó, minha mão está aqui. O cotovelo, ó, colado no meu corpo agora. E essa força que eu faço agora com a minha mão aqui em cima, para juntar o corpo dela, o braço dela na maca. Porque senão eu vou empurrar e vai escorregar. Então, ó, agora eu empurro aqui, ó. Venho nesse ponto e nesse ponto, ó, mobilizo, mobilizo, mobilizo. PA da una. Sem dúvida nenhuma, a melhor técnica, ó, flexão. E isso ela pode chorar um pouquinho, né? Bem pouquinho. Então, assim, quando chegar no limite... Quanto mais dor tem o paciente... Então, exemplo, tá? Vamos supor que ele é elástico. Não faz muito sentido. Eu vim aqui, eu pressionei aqui, fiz 1 minuto de manobra, empurrei e ele cedeu, ó. E ele cedeu, ele falou pra mim assim, ó, não, tá doendo um pouquinho, mas nada demais. Tá ótimo. É, que é meio assim. Agora, se eu mobilizei, comecei a empurrar e o chororô já está muito grande, o que eu faço aqui para não deixar de empurrar, mas para aliviar um pouco? Eu diminuo a minha alavanca. Ao invés de empurrar com minha mão aqui perto do punho, eu venho com minha mão mais próxima do meio do antebraço. Ou então, com minha mão ainda mais próxima do cotovelo, mas eu empurro. Só vou diminuir um pouco mais a alavanca, de não estar tão distante porque a pressão articular é maior, ficar mais próximo, porque a pressão articular é menor, mas eu vou continuar tentando ganhar. E vai conversando. E vai conversando. Ela consegue mais ou menos ir. Relaxa um pouquinho aqui, Flávio, pode ficar tranquilo, tá? Então vamos supor que ela vem até aqui. Não vai mais do que isso. Peguei o olecrano, desci um dedo e ó, minha mão está aqui.
Cotovelo, ó, colado no meu corpo agora. E essa força que eu faço agora com a minha mão aqui em cima, para juntar o corpo dela, o braço dela na maca. Porque senão eu vou empurrar e vai escorregar. Então, ó, agora eu empurro aqui, ó. Venho nesse ponto e nesse ponto, ó, mobilizo, mobilizo, mobilizo. PA da unha. Sem dúvida nenhuma, a melhor técnica, ó, flexão. Isso, ela pode chorar um pouquinho, né? Bem pouquinho. Então, assim, quando chegar no limite, o rádio. Então, eu ensinei para vocês que a supinação a gente ganha com AP da unha. Desculpa, com AP do rádio. Então, se o AP vai ganhar supinação, para eu ganhar a pronação, tem que ser PA. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui o braço do paciente. Então, vamos supor que ele não prone tudo. Ó. Ele está aqui e não consegue pronar. Então, eu vou deixar o braço dele aqui, ó, quando ele puder ficar. Da maneira, no ângulo que ele conseguir ficar. Venho aqui para a região do cotovelo, eu tenho que palpar agora a cabeça do rádio. Só que a cabeça do rádio está atrás dessa massa muscular aqui. Então, eu tenho que pegar esse tecido mole que está aqui, que são os tendões extensores, e puxar eles para cima. Porque aí o meu polegar vai ficar exatamente atrás, ó, na cabeça do rádio. Pronto. O meu polegar apoiado na cabeça do rádio, eu vou jogar polegar sobre polegar e vou empurrar. E isso aqui É do cruzamento PA PA do rádio, do rádio. e é o que vai favorecer aqui, ó, ao ganho da minha pronação. Eu vou evoluindo aqui e vou pronando lá. Sempre dessa forma. Então essa técnica é muito legal, ela é muito específica. PA do rádio, ganho de pronação. Tranquilo? Vamos para as últimas aqui agora. As últimas são as seguintes. A gente descobriu no cotovelo, e principalmente quando a gente agora pensa nos movimentos do punho, nas dores do cotovelo que aparecem com os movimentos do punho, é muito interessante trabalhar no cotovelo com os deslocamentos lateral e medial. Então, exemplo, a Flávia tem uma epicondilite, uma tendinopatia medial, quando ela flexa o punho, incomoda ela. E eu já usei o AP da unha, mas ainda assim eu não vi um ganho significativo. Então, ela tem dor para estender o punho na região lateral, eu já fiz o AP do rádio, e mesmo assim ela não teve uma melhora significativa. Quando a gente sente que isso acontece, jogar com os movimentos lateral e medial aqui vão ser úteis para a gente, vão ajudar. Então, o que a gente pode fazer aqui com o nosso paciente para facilitar isso? A gente vai usar o cinto. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos pensar aqui na Flávia com uma dificuldade para fazer a extensão do punho. Isso aqui. Quando ela faz isso, dói a região lateral. Se eu fizesse isométrico, então, faz força, Flávia. Dói mais ainda. Então, vamos com calma. O que eu quero ganhar, então, Flávia, ó, mantém seus dedos esticados, é esse movimento aqui. Tudo bem? Ela faz o movimento e ela diz, ó, dói, incomoda. O que eu vou fazer, então, aqui? Volto com ela. Abaixo da linha do cotovelo, ou seja, então, embaixo da interlinha articular do cotovelo, eu venho e passo o cinto. Sempre tiro a fivela do contato do paciente. Eu tenho duas mãos livres agora. Com essas duas mãos livres, eu vou apoiar uma mão no número, no braço, e a outra no antebraço. Para que eu tenha aqui, ó, um bom apoio. E com o peso do meu corpo, e agora não pode ser muito abrupto, suavemente, eu jogo meu corpo para trás, produzindo aqui, ó, um deslizamento lateral. Sustentado. O que eu quero agora com o meu paciente? É entender se a dor que acontecia para estender o punho, se agora eu fazendo esse deslizamento, faz um movimento, Flávia. Ih, Marcos, olha, agora não dói. Você mantendo a sua mão ali, o cinto aqui, agora não doeu. Se não doeu, volta, repete 10 vezes. Vamos lá? 1. E a gente vai reeducar o movimento sem dor. Eu sustento enquanto estou fazendo as 10 repetições? Isso. Eu estou aqui, ó, mantendo o cinto pressionado enquanto ela realiza o movimento. São 10 repetições. 3 legs. Agora, mais importante, sobretudo nos casos de tendinopatia. Agora, eu vou colocar minha mão aqui. Vou fazer o deslizamento lateral. E agora, mantendo a tração do cinto em deslizamento lateral, eu peço a Flávia, Flávia, levemente uma força para subir com a sua mão. Segura e eu conto. 1, 2, 3, 4,
5, relaxa. Eu busco a isometria sem dor. Se eu sem o cinto apoiado, faço a isometria, Flávio, levanta. Ela fala, dói. Com o cinto eu venho, pressiono, faço a isometria, não dói. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. E vou repetir 10 vezes isso. Eu fiz aqui duas coisas diferentes. Eu usei o cinto no lateral para ela fazer movimento livre e eu usei o cinto lateral para ela fazer isometria. Eu ainda poderia colocar um halter na mão dela e usar o cinto lateral para ela fazer um exercício com o halter. Tudo bem? O cinto ele sempre vai entrar para produzir modificação do sintoma. Ou seja, se sem o cinto tracionar dói, com o cinto tracionando não dói, ele modificou o sintoma. Eu posso usar? Eu devo usar. Porque eu estou reeducando o movimento sem dor. Quando eu tiro esse cinto, então, depois, para que ela livremente repita o movimento que doía, seja aqui ou a isometria, vai estar melhor. Na próxima sessão, ainda melhor. Depois da outra, ainda melhor. Sem o cinto, não vou colocar força nenhuma aqui, tá sem o cinto. Ela faz isso, dói. Eu venho aqui, tracionei, pedi um movimento. Ela diz, continua doendo igual, o cinto não modificou o sintoma. Não é esse o caminho para eu seguir. Eu vou ter que usar as outras técnicas de mobilização. Deu para entender? Ou seja, eu só vou utilizar a técnica do cinto quando existe a modificação do sintoma, colocando aqui o deslizamento lateral. Só que eu tenho mais uma alternativa. Porque essa técnica ela é simplesmente assim, incrível. Eu disse a vocês que sintomas de punho, estou aqui trabalhando de extensão, eles modificam, né, se não melhorou com AP e PA, eles vão ter que modificar com lateral e medial. Aqui eu estou fazendo lateral, certo? É o que mais modifica. Se não modificou, qual é a minha outra opção? Medial. Como que eu faço um deslizamento medial dessa estrutura aqui? Como que eu empurro essa estrutura para dentro? É difícil, sabe por que é difícil? Porque eu teria que estar no lado da ramana, para a ramana puxar. E como é que eu controlo a mão do paciente, o movimento? Tão distante. Sempre a extensão, nesse caso, Vamos fazer só a extensão primeiro. Sabe como que eu faço o medial aqui? É o seguinte, repara numa coisa, eu tenho aqui um número, eu tenho aqui rádio 1. Se eu trouxe o rádio, ó, mantém seus dedos esticados, é esse movimento aqui. Tudo bem? Ela faz o movimento e ela diz, ó, dói, incomoda. O que eu vou fazer então aqui? Volto com ela. Abaixo da linha do cotovelo, ou seja, então, embaixo da interlinha articular do cotovelo, eu venho e passo o cinto. Sempre tiro a fivela do contato do paciente. Eu tenho duas mãos livres agora. Com essas duas mãos livres, eu vou apoiar uma mão no número, no braço, e a outra no antebraço. Para que eu tenha aqui, ó, um bom apoio. E com o peso do meu corpo, e agora não pode ser muito abrupto, suavemente, eu jogo meu corpo para trás, produzindo aqui, ó, um deslizamento lateral. Sustentável. O que eu quero agora com o meu paciente? É entender. Se não doeu, volta, repete 10 vezes. Vamos lá? E a gente vai reeducar o movimento sem dor. Isso. Eu estou aqui, ó, mantendo o cinto pressionado enquanto ela realiza o movimento. São 10 repetições. 3 de 10. Agora, o mais importante, sobretudo nos casos de tendinopatia. Agora, eu vou colocar minha mão aqui. Vou fazer o deslizamento lateral. E agora, mantendo a tração do cinto em deslizamento lateral, eu peço a Flávia, levemente com a força para subir com a sua mão. Segura, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Eu busco a isometria sem dor. Se eu, sem o cinto apoiado, faço a isometria, Flávio, levanta. Ela fala, dói. Com o cinto eu venho, pressiono, faz a isometria. Não dói. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Eu vou repetir 10 vezes isso. Se sem o cinto já não dói, eu não preciso trabalhar o cinto. Ou seja, o cinto ele vai entrar
eu fiz aqui duas coisas diferentes. Eu usei o cinto lateral para ela fazer movimento livre e eu usei o cinto lateral para ela fazer isometria. Eu ainda poderia colocar um halter na mão dela e usar o cinto lateral para ela fazer um exercício com o halter. Tudo bem? O cinto ele sempre vai entrar para produzir modificação do sintoma. Ou seja, se sem o cinto tracionar dói, com o cinto tracionando não dói, ele modificou o sintoma. Posso usar? Eu devo usar, porque eu estou reeducando o movimento sem dor. Quando eu tiro esse cinto, então, depois, e peço agora para que ela livremente repita o movimento que doía, seja aqui ou isometria, vai estar melhor. E na próxima sessão, ainda melhor. Depois da outra, ainda melhor. Agora, o que acontece? Paciente sem o cinto, não vou colocar força nenhuma aqui, tá sem o cinto. Ela faz isso, dói. Eu venho aqui, tracionei, pedi o movimento, ela diz, continua doendo, igual, o cinto não modificou o sintoma. Não é esse o caminho para eu seguir. Eu vou usar as outras técnicas de mobilização. Deu para entender? Modificam, né? Se não melhorou com AP e PA, eles vão ter que modificar com lateral e medial. Aqui eu estou fazendo lateral, certo? É o que mais modifica. Se não modificou, qual é a minha outra opção? Medial. Como que eu faço um deslizamento medial dessa estrutura aqui? Como é que eu empurro essa estrutura para dentro? É difícil, sabe por que é difícil? Porque eu teria que estar no lado da ramana, para a ramana puxar. E como é que eu controlo a mão do paciente, o movimento, estando tão distante? Sempre a extensão, nesse caso, seria para flexão. Vamos falar só a extensão primeiro. Sabe como é que eu faço o medial aqui? É o seguinte, repara numa coisa, eu tenho aqui húmero, eu tenho aqui rádio una. Se eu trouxe o rádio una para cá, para mim, lateral, concorda? Ficou assim. O que eu quero agora não é fazer isso aqui, que é medial. Se eu não posso puxar o rádio una, quem que eu posso puxar? O húmero. Então esse cinto subindo na interlinha articular, estando acima da interlinha articular, e eu fazendo a mesma coisa, puxando para mim, é como se o cotovelo estivesse fazendo exatamente o deslizamento medial. Então aqui eu tenho a opção de pedir para a Flávia. Flávia, faz o movimento. E agora? Melhorou o sintoma? Nossa, agora melhorou. No anterior não, mas agora sim. É esse daqui que eu vou usar. Seja para movimento livre, seja para trabalhar isometrias de 5 segundos. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Seja para trabalhar daqui a pouco com um halter colocado na mão, para ela fazer movimento com halter. Ou se fosse com teraband, não importa. A mesma coisa é a flexão. Então a flexão, ó, tá aqui. Flávia tem dor quando ela serra o punho e dobra o punho. Primeira coisa que eu vou tentar é o quê? Descer, fazer, relaxa, fazer um deslizamento lateral e agora eu peço para ela, faz a flexão. Se isso modificou o sintoma, melhorando o sintoma, repete. Vai lá. Ela repete 10 vezes. Um nível mais avançado é a contração isométrica. Eu deslizo lateral, coloco força para cima e eu seguro. 1, 2, 3, 4, 5, relaxou. Não deu certo com o lateral, sobe e vamos tentar a mesma coisa no medial. Movimento livre, ou então isometria, ou então halter. Cara, isso aqui, eu vou dizer assim,